bom dia com Jesus Cristo, ou boa tarde, ou boa noite, seja lá que hora for que você estiver assistindo esse vídeo, que possa você receber uma saudação no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria falar sobre Brana e as denominações. Queria colocar essas duas coisas um contra o outro, para nós verificar nesse vídeo qual dos dois seria a verdade e qual dos dois seria falso. Denominação que eu me refiro é todo o sistema de igreja, Assembleia Batista, Presbiteriana, Católica, todas as denominações da terra. Eu quero colocar elas de frente com o irmão Brana. Eu chamo elas todas para lutar apenas com o irmão Brana. Que todas as religiões da terra agora possam vir contra o irmão Brana. Eu quero fazer esse desafio. Ele já não vive mais em nosso meio, partiu para o Senhor, mas a mensagem dele ficou. E ele disse em uma das suas pregações uma vez, que quando ele se fosse, as fitas dele continuariam vivendo. Então, as denominações atacam muito o irmão Brana. Dizem que ele é falso. Dizem que ele é o falso profeta. Mas esta patente de falso profeta, ela pertence ao Papa. Ele é o falso profeta. Toda a denominação da terra sabe disso. O falso profeta, usando esse artigo, o falso profeta, é o líder religioso mundial que está em Roma. Mas a Bíblia fala dos, no plural, falsos profetas, e também dos falsos ungidos. Então dizer que o irmão Brana é o falso profeta, você está tirando esta patente do Papa, porque é o Papa o falso profeta. Se o irmão Brana for falso, ele não seria o falso profeta, mas um dos falsos profetas. Mas eu quero dizer uma coisa: se o irmão Brana é um dos falsos profetas, então isso mostra que existe outros falsos profetas. Então nunca diga o William Brana é o falso profeta. Essa aí é a patente do Papa. Mas a Bíblia também não diz que viria um ungido do último dia, mas os ungidos dos últimos dias. Está em São Mateus 24:24. E diz que eles fariam sinais e prodígios que, se possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos. Então o mundo todo está com medo do irmão Brana, dizendo que ele é o falso profeta. Ele não é o falso profeta, mas os, no plural. Plural mostra que as denominações são falsos profetas, porque estão pregando a mentira. E eu vou mostrar aqui, porque para a denominação, para os teólogos, para as pessoas estudadas hoje, falso profeta é aquele que não está na igreja dele. Ele acha o seguinte: se eu não for assembleano, eu sou falso profeta. O batista acha que se eu não for batista, eu sou falso profeta. O católico acha que se eu não for católico, eu sou falso profeta. Mas para nós que cremos na mensagem do irmão Brana, para nós falso profeta é aquele que está fora do que a Bíblia diz. Você entendeu? Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos colocar o irmão Brana e as denominações. Como eu já disse, denominação se refere a todo o sistema religioso, católico e protestante, contra o irmão Brana. E vamos ver quem vai ganhar esta guerra. E nós vamos descobrir no final quem é o falso e quem é o verdadeiro. Começando, então, primeiro, as denominações batizam na Trindade de Constantino. Essa palavra Trindade, ela mostra uma triplicidade, ou seja, três pessoas. Os denominacionais, os evangélicos e os católicos, é claro que não creem em três deuses, mas eles creem em três pessoas distintas: que o Pai é uma pessoa, que o Espírito Santo é uma pessoa, que Jesus é outra pessoa. Então a guerra não está na questão de três deuses, mas de três pessoas da divindade. O que eles dizem é que Deus é um só, e que há três pessoas que compõem este Deus. Ou conversando com um,
ele me falou isto, que são 3 tronos no céu, que o Pai está sentado num trono, o Filho em outro trono e o Espírito Santo no outro trono. E o irmão Adão Campos, um denominacional que gravou um CD, onde ele mostra que ele supostamente morreu e foi no céu, ele disse que nesta visão ele viu os 3 tronos, o Pai sentado num trono, o Filho no outro trono e o Espírito Santo no outro trono. Então, não adianta dizer que não é verdade, porque eles estão gravando os CDs e mostrando isso lá. E a própria Igreja Católica mostra o quadro Divino Pai Eterno. Jesus, um homem, sentado ali num trono, e um velhinho da barba branca sentado do outro lado, que eles dizem ser o Pai, e o Espírito Santo na forma de uma pombinha voando por cima deles. Eles creem que Deus, o Pai de Jesus, é um idoso, um senhor idoso de barba branca, como fosse o Papai Noel. Isso aí é uma coisa tão terrível, porque se Deus tem barba branca, se Deus envelheceu, como ele vai impedir que nós envelhecemos, se nós confiamos e acreditamos que a velhice já faz parte da corrupção? Então, se o nosso Deus, o Pai de Jesus, é um homem velho, idoso, de rugas e barba branca, como ele vai nos manter jovens na eternidade, se ele próprio não pôde se manter jovem? Então, por aí você já vê que isso é uma criancice. Mas nós vamos aqui porque as denominações afirmam, 3 pessoas mesmo, do jeitinho que Constantino ensinou no ano 325 da era cristã. Ele assumiu o poder de Roma em 312, e eles fizeram um concílio na cidade de Niceia. Hoje ela tem outro nome, ela fica na Turquia. E lá nesse concílio, um bispo por nome Atanásio de Alexandria, ele achou que, porque Jesus disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele achou que isso significava que tinha 3 pessoas distintas no céu. E ele formou uma doutrina e formou o credo atanasiano. Você pode ir no site Wikipedia, que lá eles vão mostrar tudo isso. O credo atanasiano é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho, e assim por diante, que hoje é até usado essa reza na Igreja Católica como a reza do Divino Pai Eterno. Mas veja bem, essa reza também será usada no Concílio Ecumênico, quando os protestantes se unirem com os católicos. A única coisa que eles vão mudar nessa reza vai ser porque diz assim: creio na Santa Igreja Católica. Eles vão mudar para a Santa Igreja Universal. Nós temos um livro da Igreja Católica mostrando isso, que eles vão conquistar todos os denominacionais para rezarem o mesmo credo, crendo em 3 deuses, em 3 pessoas, melhor dizendo, distintas. O irmão Brana afirma diferente. O irmão Brana afirma que Deus é espírito, não uma pessoa, e que a pessoa de Deus, a única pessoa que tem, é Jesus, e que o Espírito Santo e Deus é o mesmo, porque o Espírito Santo é o Pai de Jesus. A Bíblia diz que Maria ficou grávida do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Pai de Jesus, que Deus é Espírito. Jesus disse em São João 4:24, Deus é Espírito, não pessoa, mas Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o irmão Brana afirma isto, que não é 3 pessoas, que não tem um velhinho da barba branca lá em cima. E o irmão Brana mostra isso em Hebreus, capítulo 1, que diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo Jesus, sendo o esplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa. Então Jesus é a única pessoa de Deus. Aqui você vê claramente que Jesus é a pessoa deste Deus, que no passado falou pelos profetas, falou em forma de coluna de fogo, falou em forma de nuvem no deserto, mas agora falou através da sua pessoa que ele criou no ventre de Maria, Jesus Cristo. Então é isso que o irmão Brana cria. Jesus é a pessoa onde esse Espírito Eterno, que é o mesmo Espírito Santo, habita, e que não tem 3 pessoas, mas um Deus e uma só pessoa. As denominações dizem que não é assim, baseada em 1 João capítulo 5, verso 7, que diz: 3 são os que testificam nos céus, o Pai, a Palavra e o Espírito. Mas esse versículo não está falando
de três pessoas distintas, nem três deuses e nem de uma suposta trindade. Mas esse versículo está falando de novo nascimento. Vamos ler? 1 João capítulo 5, verso 7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Se nós lermos só esse versículo, vamos entender que está falando de três que testificam no céu. Mas verdadeiramente está falando de três atributos, mas não de três pessoas. Esse versículo não diz que tem três pessoas que testificam no céu. Mas esse versículo diz que tem três que testificam nos céus. E especifica quais são esses três. Veja, o Pai não é pessoa, é Espírito. A Palavra também não é pessoa, a Palavra é a Palavra, é o Verbo. E o Espírito Santo, que também não é pessoa, é o Espírito de Deus, que é o mesmo Pai. Então, esse versículo não diz nada de três pessoas. Por outro lado, esse versículo está falando de novo nascimento, porque diz que também tem três que testificam na terra. Se nós fosse colocar pessoas da divindade agora, nós íamos ter 6 pessoas da divindade. Seria um hexa-deus e não uma trindade. E diz o 8: e 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. É lógico que esses 2 versículos estão falando de novo nascimento. O que testifica na terra está falando do nascimento quando você nasce no hospital. Sua mãe verte água, verte sangue e o espírito de vida quando você chora. E João está dizendo que para você nascer de cima, você tem que nascer do Pai, da Palavra e do Espírito. Não tem nada a ver com trindade esse versículo. Está falando de novo nascimento. Está falando que da terra você nasce de 3 coisas, que é a água, o sangue e o espírito de vida. E no céu também você tem que nascer do Pai, da Palavra e do Espírito. Nada de 3 pessoas nesse versículo. O irmão Brana diz que é uma só pessoa. E é verdade. Está mais do que declarado que não tem um velhinho da Barra Branca no céu. As denominações dizem que o irmão Brana é herege porque ensina isso. Você acha que é mesmo? Você acha que é heresia ensinar que não existe um velhinho no céu, mas que Jesus é esse Deus, que Jesus é o corpo desse Deus? Faça o seu próprio julgamento e dê um ponto. Para mim, 1-0 para o irmão Brana. O irmão Brana começa a ganhar. As denominações batizam na trindade de Constantino, crendo nesses 3 deuses distintos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Baseado em São Mateus 28:19, Jesus disse: ide fazer discípulos todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão Brana disse que não é assim. Irmão Brana só batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Será que o irmão Brana errou? Se o irmão Brana tiver errado, Pedro também errou. Todos os apóstolos erraram, porque você não encontra uma escritura no livro de Atos dos apóstolos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começando pelo dia do Pentecostes, Atos 2:38, quando aquela multidão perguntou a Pedro e aos demais apóstolos: o que devemos fazer, varões e irmãos? Pedro levantou-se e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E ainda disse: e essa promessa não é só para vós, mas para os vossos filhos, para os que estão longe, para os que estão nos confins da terra e a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então a promessa é para nós brasileiros também, que temos que ser batizados em nome de Jesus Cristo e receber o Espírito Santo. Mas eu conversando com um assembleiano, ele disse assim: eu creio que Pedro errou, eu prefiro ficar com Jesus. Como você pode crer que Pedro errou quando a Bíblia diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo? Você está blasfemando do Espírito Santo quando você diz que Pedro errou. Um homem cheio do Espírito Santo não pode errar. Então, o que acontece é que Pedro não era nécio como as denominações de hoje. Aqui está alguma coisa que você pode captar. O que acontece é que Pedro não foi estudar teologia, porque quando você vai estudar teologia, você aprende do jeito dos homens. Quando você estuda a Bíblia, você aprende do jeito da Bíblia. A questão é que Pedro, não sendo um teólogo, ele pôde captar que quando Jesus disse para batizar em nome do Pai, ele entendeu que Jesus estava mandando batizar no nome do Pai. Eu, por exemplo, sou pai, o meu nome não é Pai, meu nome é Rubson.
Eu sou filho, meu nome não é filho, meu nome é Rubson. Então eu sou pai e sou filho, nem sou dois, e o meu nome nem é pai e nem filho. Meu nome é Rubson. Você também deve ser pai e é filho de alguém, mas o seu nome nem é pai nem filho. Jesus disse para batizar no nome deste pai, no nome deste filho. E Pedro, que não era teólogo, mas um simples camponês, que estudava a Bíblia e orava, pôde compreender que Jesus estava mandando batizar no nome deste pai, que é Senhor, no nome deste filho, que é Jesus, no nome desse Espírito Santo, que é Cristo. Não existe um versículo na Bíblia que os apóstolos batizaram em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade foi uma confusão de Constantino, que ele mal interpretou Mateus 28:19. Mas eu vou mostrar para você todos os batismos da Bíblia. Observe como eles foram feitos. Primeiro, Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, Atos capítulo 8, versículo 14 em diante. Filipe foi pregar o evangelho em Samaria e batizou um povo lá. Vamos ver como ele batizou. Atos 8, verso 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha como Filipe batizou um povo. Atos capítulo 19, versículo 1 em diante. Paulo chegou em Éfeso e veja o que aconteceu. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então, veja, mais um batismo em nome de Jesus. Inclusive já tinham sido batizados por João, foram batizados de novo, porque tinham sido batizados antes da morte e ressurreição de Jesus. E Paulo entendeu que era preciso batizar no nome daquele que morreu e ressuscitou por nós. Vamos ver mais um versículo. Vamos ver mais um batismo feito por Pedro em Atos capítulo 10, verso 47 a 48. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Não tem um batismo no nome da Trindade. Mesmo Jesus tendo dito para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles só batizaram em nome de Jesus, porque eles compreenderam que Jesus estava falando uma parábola. Era para batizar em nome do Pai, e esse Pai tem um nome. O nome dele é Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos mais um? Vamos ver como o próprio Paulo foi batizado por Ananias. Quando ele caiu do cavalo, ficou cego, foi levado a um homem chamado Ananias, e esse batizou Paulo. Vamos ver como ele o batizou? Verso 15 de Atos 22, que diz: porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, o irmão Brano é falso? O irmão Brano ensinou isso. As denominações batizam na Trindade de Constantino. O irmão Brano batiza do jeito dos apóstolos. Qual é o falso? Faça o seu julgamento. 2-0 para o irmão Brano. As denominações dizem que Deus só quer o coração, que você pode se vestir devassamente, que você pode fazer o que quiser, que não é pecado, porque Deus só quer o seu coração. As mulheres vestem shortinho curto, batom, brinco e tudo mais, não tem nada a ver. William Branham ensinava que Deus quer corpo, alma e espírito plenamente conservados. Será que é verdade? Vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Vamos ver o que Paulo diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 12. Não reine, portanto,
o pecado em vosso corpo mortal. Deus só quer o coração ou o corpo? Em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Vamos mais? Verso 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros, pernas, seios, braços, membros do corpo. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros, seios, pernas, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. O Brana pregava isso, as denominações dizem que Deus só quer o coração. Quem é o falso? Faça o seu julgamento. Então eu posso dizer para vocês, 3-0 para o irmão Brana. As denominações dizem que Eva comeu uma maçã e isso levou o mundo ao pecado. O irmão Brana disse que não foi uma maçã. Vamos estudar isso, vamos ver quem está certo. Primeiro eu queria que você visse na sua Bíblia, lá em Gênesis, toda a Bíblia, você pode procurar de Gênesis a Apocalipse. Se você conhecer algum teólogo, peça para ele lhe ajudar. Aonde é que está o versículo na Bíblia que diga que Eva comeu uma maçã? Não existe esse versículo na Bíblia, que Eva comeu uma maçã. A Bíblia diz que Eva comeu um fruto, e que esse fruto foi tirado de uma árvore que era Satanás. Como pode você tirar de Satanás, que é um espírito, você vai tirar um fruto literal? O fruto que ela comeu não foi uma coisa que foi para o estômago, mas foi uma coisa que foi para a alma. O fruto que ela comeu levou o mundo a esse pecado que está, ao sexo desordenado, à criminalidade, ao roubo, ao assalto, à corrupção, aos demônios reinando na terra. O fruto que ela comeu levou a isso. William Branham pregava a semente da serpente, mostrando que aquela árvore é Satanás. A árvore do conhecimento do bem e do mal é Satanás, e a árvore da vida é Cristo. Você também não tira um fruto literal de Cristo. Os frutos que você tira de Cristo é bondade, longanimidade, paz, gozo, felicidade. E os frutos que você tira de Satanás é sexo fora do casamento, é criminalidade, é mortandade, é doença. Esses são os frutos que o homem recebe de Satanás. As denominações dizem que foi uma maçã mesmo que ela comeu. A Bíblia nem diz isso, que foi uma maçã. 4-0 para o irmão Brana. As denominações consagram mulheres como ministras, pastoras. Elas pregam nos seus púlpitos. O irmão Brana diz que isso está errado, que a mulher não deva pregar nem ensinar. Vamos dar uma olhada? Vamos ver dos dois quem é o falso? Vamos para 1 Coríntios 14:34. Paulo diz: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Eu conheço uma que, além de pregadora, é adúltera. Eu não sei o que é mais indecente, ela ser adúltera ou pregadora, porque Paulo diz que é indecente que ela ensine na igreja. Se é indecente ela praticar adultério, imagine pregar na igreja. Todas as duas coisas são indecentes. 2 pecados ela comete: um de ser adúltera, o outro de pregar e ensinar na igreja. Paulo diz que é indecente que ela fale na igreja. Agora veja bem, o verso 36 diz: porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Preste atenção. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, como os teólogos dizem, que são espirituais, que são estudados, então Paulo está perguntando: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Olha, teólogo, se você se diz um teólogo, você tem que reconhecer que isso aqui é mandamento do Senhor, que a mulher não deve ensinar na igreja, é mandamento do Senhor. Qual é o falso? Vamos para mais um versículo? Vamos para 1 Timóteo capítulo 2, verso 12. Vamos ver o que diz. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão.
Então, quem é o falso? Brana ou as denominações? A conclusão que eu chego aqui desta escritura é que é 5-0 para o irmão Brana. As denominações dizem que a evidência de receber o batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. William Brana disse que não. William Brana era totalmente contra essa ideia. Ele dizia que falar em línguas é um dom que até os macumbeiros podem falar em línguas. Pessoas que não têm o Espírito Santo falam em língua, porque William Brana cita a Bíblia que diz: os dons e a vocação de Deus foram dados até para os rebeldes. Nós encontramos pessoas que falam em línguas e depois caem no pecado, no adultério, e aí dizem: eu tinha o Espírito Santo, mas agora não tenho mais. Eles não sabem que a Bíblia diz que quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ele está selado até o dia da redenção. O Espírito Santo não erra. Ele jamais vai viver em você sabendo que você vai cair no pecado de novo. Quando você é selado pelo Espírito Santo, é até o dia da redenção. William Brana disse: o falar em línguas não é evidência do batismo do Espírito Santo, até porque Paulo diz que a uns foi dados o dom de língua e a outros não. O corpo de Cristo, nem todos falam em língua, no entanto, todos têm que ter o Espírito Santo. Está em 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 11. Que diz: mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Quer dizer, nem todos têm o dom de língua. Uns têm o dom de língua, outros têm o dom da cura, outros têm o dom da pregação da palavra, mas todos têm o Espírito Santo. Então dizer que as línguas estranhas é evidência de que você recebeu o Espírito Santo é um terrível engano religioso denominacional. William Brana foi contra isso e está aqui na Bíblia. Quem é o falso? Brana ou as denominações? 6-0 para o irmão Brana. As denominações cantam em seus templos forrós, pagodes, rocks, vendem dentro do templo e fora nas calçadas. Suas igrejas mais parecem feiras. Fazem leilões dentro da igreja, sorteios, piqueniques e passeios de praia com ônibus lotados. Seus obreiros se vestem só quando vão à igreja. Brana ensinava do jeito que a Bíblia diz, que devemos nos vestir com pudor e decência, que a casa do Senhor não é feira, porque Jesus chicoteou aqueles que vendiam dentro. Disse: a casa do meu pai será chamada casa de adoração. O que você acha? Quem está certo? As denominações ou William Brana? Quem é o falso? O problema das denominações, dos teólogos, é que eles acham que é falso todo aquele que não está ligado a eles. Se eu não for assembleano, eu sou falso. Se eu não for batista, eu sou falso. Se eu não for católico, eu sou falso. Mas eu te digo, é falso aquele que está fora do que a Bíblia diz. Este é o falso. Você tem que sair da denominação, porque a Bíblia diz: sai fora dela, povo meu, porque ela já se tornou morada de demônio e coito de toda ave imunda. Foi Deus quem disse isso. Está lá em Apocalipse 18. Deus disse: sai dela, povo meu. Está falando com o povo religioso desta era. Está falando com denominações. Eu dou uma pela outra, não quero troca. Não adianta sair da católica e ir para batista ou para pentecostal. É tudo a mesma coisa. Católico, eu preferi ficar na católica. Se não for para sair de lá para ir para a verdade, é melhor ficar lá mesmo. Mas o profeta William Brana não é uma denominação. O profeta William Brana é o profeta de Deus. Deus nunca tratou com o homem a não ser através de seus profetas. E um dia, quando Israel quis ficar sem o profeta Samuel e preferiu um rei, aquilo não foi o agrado de Deus. Deus tem os seus profetas. Paulo disse que a igreja teria profetas, apóstolos, evangelistas e mestres. No livro de Atos, capítulo 11, versículo 27, depois de João Batista, houve um profeta chamado Ágabo. Judas e Silas, a Bíblia também diz que eram profetas.
Deus nunca ficou sem profeta. Sempre os profetas foram rejeitados, porque os profetas são interdenominacional. Eles não vêm congratular com nenhuma denominação, eles pregam a verdade. E as denominações odeiam ele porque ele não concorda com elas. Nem tampouco William Branham concordou com as denominações. E eu também não concordo. Eu defendo Branham. Para mim, Branham ganhou esta guerra. 7-0 para o irmão Branham. Portanto, para mim, a opção é William Branham. Eu não tenho compromisso com as denominações que saíram de William Branham. William Branham não era denominação. De fato, verdadeiramente, existem muitos grupos de pessoas que professam crer em William Branham, que pregam heresias, pregam o 8º anjo, pregam um tal de último sinal, e todas essas heresias. Mas nós não temos compromisso com isso. Nem o William Branham teve compromisso com isso. Se o William Branham fosse vivo, ele também não concordaria com isso. Nós defendemos apenas aquilo que o William Branham pregou e que está em suas mensagens. Nós não temos compromisso com o que esses falsos ungidos estão pregando, usando o nome de William Branham como rótulo para vender um produto falso. Mas o nosso compromisso é com o profeta William Branham, e este eu defendo. Para mim, William Branham é a melhor opção.